Olá, sejam bem-vindos a mais um projeto e um novo espaço, como podem ver. Desafios da fertilidade. Qual é o objetivo deste novo projeto? É falarmos um bocadinho dos vários casos clínicos e casos práticos que ocorrem todos os dias, todas as semanas, em que muitos dos casais se podem rever neles. E vai nos permitir abordar os vários temas associados à fertilidade e conseguimos potenciar os resultados e o desejo dos casais de serem pais. Olá, sejam bem-vindos a um novo projeto. Um projeto dentro da Viva a Vida com Fertilidade. Fizemos os podcasts, lives, algumas iniciativas no Zoom há uns anos atrás e agora um novo desafio, que são os casos clínicos. Ainda há aqui tema, qual é que é o nome que vamos colocar? O nome que eu coloquei foi Fertilidade, Desafios da Fertilidade. Está a circular no Instagram uma votação, vamos ver se vai ganhar Desafios da Fertilidade ou Fertilidade em Análise. Acho que está a ganhar o meu, pela reação da Catarina. Olha, e basicamente a estrutura vai ser sempre assim. Faço a apresentação de um caso clínico e enquadrar um bocadinho com outros casos que eu já tive e depois faço um bocadinho uma dissertação sobre o tema associado àquele caso clínico. É uma coisa que nós costumamos fazer muito na área da medicina e acho que é uma mais-valia porque muitas das pessoas e dos casais que ouvem os podcasts e o canal YouTube, tudo isso, se vão rever provavelmente em muitos dos casos. Então vá, vamos começar. No primeiro slide, o que é que nós temos? Fazemos primeiro a apresentação do caso clínico. Primeiro a anamnese, que é a história clínica, o exame objetivo e depois os meios complementares diagnósticos que nós temos. Neste caso, nós temos uma mulher com 30 anos em que recorreu à consulta de ginecologia por uma dor pélvica crónica, dismenorreia. Recordam-se o que é dismenorreia? É uma dos 5 Ds de uma doença que nós vamos falar hoje. Dismenorreia quer dizer dor na menstruação. Depois apresentava dor nas relações sexuais e tinha havido um agravamento durante os últimos 2 anos. Para além disso, outros sintomas referia diminuição da libido e também referia um aumento da frequência urinária durante a menstruação. Ou seja, há aqui uma correlação dos sintomas da menstruação com os sintomas urinários. Ao perguntar a parte das doenças familiares, não havia nada de relevante, apenas dizer que havia uma doença associada à patologia ginecológica, mas que a doente não sabia particularizar o que era. Do exame objetivo, era tudo normal, ou seja, a observação do colo, não se apalpavam massas anexiais, não havia nada de normal, mas na ecografia o que nós víamos era estas massas anexiais que são típicos de uma doença que é a endometriose. Quer dizer, endometriose no ovário. Como vocês podem ver aqui nas imagens, são quistos do ovário em que são mais acinzentados e mais pontilhados. Enquanto, por outro lado, podemos ter quistos simples que são todos pretos cá dentro. Logo aí despertou-nos que estamos perante, provavelmente, uma doente com endometriose. Porquê? Tem dor nas menstruações, tem dor nas relações, tem dor quando urina e, principalmente, quando está a menstruar, e depois na ecografia vimos estes tumores, quistos benignos do ovário, que são os endometriomas, provavelmente. Aqui é outra foto de um corte transversal em que nós vimos os 2 ovários, um de cada lado por trás do útero. Isto é o útero e depois temos os ovários. É uma coisa que se chama kissing ovary, que é os ovários que ficam na face posterior do útero e que dão dores nas relações. O que é que foi proposto? Foi proposto uma cirurgia laparoscópica, porque os quistos do ovário eram grandes e havia muito, e estavam com sintomas associados, e então fez uma laparoscopia, e o que é que nós vemos? Vemos aqui o ovário com o quisto, e vemos aqui o útero. E depois também vemos outros focos de endometriose fora do ovário. Vemos aqui esta zona que é na trompa, e depois vemos estes focos de endometriose, são tipo bolinhas de chocolate, desculpe a expressão, mas é como se fossem bolinhas de chocolate pretas pontilhadas no peritoneu, como se pode ver ali na segunda imagem. Por isso, claramente tivemos um diagnóstico estávamos perante um caso de endometriose. Após o resultado da anatomia patológica, retirámos estes nódulos, retirámos o quisto e confirmou o diagnóstico de endometriose. O que é a endometriose? A endometriose é a produção, o tecido endometrial fora do útero. O que é que nós temos? Temos aqui o útero normal e o útero com endometriose. Isto é a vagina, colo do útero, trompas, e depois
todo o endométrio é revestido por uma base celular que se chama o endométrio. E este endométrio tem células endometriais. E o que é que acontece? Todos os meses o endométrio fica espessado, começa a descamar, dá a menstruação. Outro mês fica espessado, menstrua. Fica espessado, menstrua. E este espessamento do endométrio, para que é que serve? Para quando há a fecundação, o embrião implantar dentro do útero. O que é que nós temos na endometriose? Estas células, que são as células do endométrio, em vez de só estarem aqui, estão alojadas noutros sítios, como, por exemplo, fora do útero, no ovário ou na trompa. E aí temos depois as manifestações e as consequências da endometriose. Aqui podemos ver, aquele é um corte transversal, em que aqui temos a vagina, o colo do útero, o útero, à frente do útero temos a bexiga e por trás temos o reto. E às vezes, como foi o caso que nós falámos, existem manifestações urinárias, dificuldade a urinar, dor a urinar, tipicamente com a menstruação. Porquê? Com a menstruação é quando há uma maior fase inflamatória e dá dores a urinar. No caso que apresentámos, não havia queixas gastrointestinais, mas a endometriose pode estar associada a queixas gastrointestinais quando há invasão do reto, por exemplo, ou do reto ou do intestino. Está bem? A que é que se deve a endometriose? Porquê é que as mulheres têm endometriose? A endometriose, existem 3 grandes teorias. Existe a teoria em que tem a ver com a menstruação retrógrada, ou seja, em cada menstruação o sangue vai para a vagina e sai, vai pelo colo, vagina e sai posterior, ou então há também um volume significativo de sangue que sai pelas trompas e implanta-se no pavimento pélvico e em todos os órgãos pélvicos. E nesse sangue menstrual há células endometriais e essas células depois implantam nos órgãos adjacentes, como a bexiga, o intestino, o reto, as trompas ou os ovários. Isto é a teoria da menstruação retrógrada, ou seja, é a menstruação que vai para trás. Existe outra teoria que tem a ver com a metaplasia celómica, ou seja, o que é que isto quer dizer? Embrionariamente, o saco, vamos chamar um saco, que reveste o intestino, o estômago, o útero, os ovários e as trompas, é a mesma origem embrionária do que reveste os pulmão e o coração. E existe um gene específico, ou múltiplos genes, que podem causar essa diferenciação celular e causar a endometriose. Por isso é que justifica a endometriose, às vezes no pulmão e na pleura, que são o saco que envolve o pulmão ou o coração. Também, por isso, esta tem a ver com a metaplasia celómica. A terceira teoria tem a ver com uma disseminação das células endometriais ou das células precursoras do endométrio por vasos nervos. Como nós vemos aqui, nós temos múltiplos vasos, artérias e nervos que disseminam para todo o corpo e justifica também a endometriose à distância. Porque o que é a grande questão e justificação da menstruação retrógrada, que pensa-se que é a teoria mais comum, é que justifica a menstruação no ovário, na trompa, no intestino, mas não justifica porque é que há menstruação no pulmão ou no coração. E estas 2 últimas teorias justificam. Mas não há nenhuma delas que diga a endometriose é causada por isto, especificamente. Há estas 3 teorias, há outras com uma menor prevalência, mas dentro dessas 3 pensa-se que há um misto das 3 que justifica a endometriose. Depois, quais são os sintomas típicos da endometriose? O sintoma mais comum é a dor. A dor é o que é mais comum. E dor porquê? Porque o tecido endometrial vai invadir a bexiga, por isso é que está os sintomas da bexiga, que foi o que foi reportado neste caso clínico, em que a mulher tem dor quando está a menstruar e quando urina. Outros temas da dor é a dor no intestino, porque as células endometriais invadem o intestino ou o reto, ou pode haver uma dor generalizada, quando existem aderências associadas a vários órgãos. Está bem? O sintoma principal é a dor. E a endometriose é conhecida pelos 5 Ds, que é dor pélvica crónica, dor nas menstruações, que foi a dismenorreia que falámos há pouco, dor intestinal, disquésia,
dor associada a urinar, que é a disúria, e algum grau de dor crónica ao longo da vida, está bem? Por isso, isto são os 5 tipos de dor. Como é que nós tratamos? Existem 2 grandes grupos. Ou tratamos o casal, a mulher pretende engravidar, ou não pretende engravidar. Se não pretender engravidar, o que nós fazemos é utilizar hormonas que impeçam a progressão da doença. Porquê? Porque se nós não fizermos nada, os tecidos de endometriose que estão na trompa ou no ovário vão constantemente progredindo e proliferando e crescendo, e causando os endometriomas, as aderências, as dores pélvicas crónicas, e que às vezes, muitas vezes, tanto no intestino como na bexiga, pode ser uma indicação cirúrgica emergente. E o que nós fazemos, damos hormonas que bloqueiam a cascata hormonal. Porquê? O combustível da endometriose é o estradiol. E o estradiol, o que nós fazemos é darmos hormonas para impedir uma produção de estradiol e que estimula o ovário a produzir mais células endometriais. Por isso, nós, ao darmos a pílula, por exemplo, que é o mais comum, ou de estrogênio ou de progesterona, inibe a produção de estrogênio e impede a progressão da doença. Por isso, qual é que é o tratamento indicado para uma mulher com endometriose? É fazer uma pílula. Não interessa se é uma pílula só de estrogênio e progesterona, só de progesterona. Existem múltiplas no mercado. Até as que são mais utilizadas na endometriose são mais de progesterona, porque fazemos pílula contínua e não menstruamos. Mas sempre podemos estar a fazer um estroprogestativo, uma pílula com estrogênio e progesterona, e ter o mesmo efeito terapêutico, está bem? Não há uma pílula perfeita, porque existem múltiplas pílulas no mercado e todas elas têm algum efeito secundário. Temos que avaliar cada paciente e perceber qual é a pílula com que a doente se dá melhor, está bem? Outra dos tratamentos de endometriose tem a ver com as indicações cirúrgicas. Antigamente, o limiar para operar endometriose era muito baixo. Ou seja, tínhamos endometriose, suspeita de endometriose e operávamos. Cada vez mais vimos que fazer múltiplas cirurgias não faz muito sentido, porque senão estamos sempre a operar mulheres com endometriose, que é uma cirurgia muito recorrente. Mas se nós tivermos quistes muito grandes, a endometriose que afeta muito a qualidade de vida das mulheres, é importante nós termos indicação cirúrgica e tentar trazer um maior conforto. Agora, sempre com a noção que, se nós fazemos uma cirurgia numa mulher com 20 anos, é altamente provável que ao longo da vida seja necessário operar mais 1 ou 2 vezes. Outra das coisas relevantes que não falei há pouco é que os sintomas da endometriose são muito heterogéneos. Tanto peça tem doentes que têm endometriose e eu faço ecografia e vejo múltiplos quistes nos ovários, um foco do nódulo de sete retrovaginal e não têm praticamente sintomas nenhuns, quando tem mulheres em que com um quisto do ovário de 3, 4 centímetros têm muitas dores. E há esta grande heterogeneidade. Não é preciso uma mulher com endometriose ter aqueles 5Ds, está bem? Basta ter um dos sintomas e pode ter o diagnóstico ou suspeita de endometriose. Mas a cirurgia é sempre importante, em casos muito específicos, está bem? Outra das coisas que é ter atenção que, ao fazermos a cirurgia na mulher com endometriose, principalmente quando tem quistes nos ovários, pode ser o melhor cirurgião do mundo, mas há o risco de perder algum tecido folicular na remoção dos quistos. E se estamos perante uma mulher em idade fértil com o desejo reprodutivo, às vezes temos que perceber se faz sentido operar já ou se faz sentido fazer preservação da fertilidade antes da cirurgia. É um bocadinho ver cada caso. Mas sabemos que ao fazermos a cirurgia para a endometriose, principalmente em mulheres novas, podemos estar a prejudicar a sua reserva ovárica, que no futuro pode ser importante para o desejo de engravidar, está bem? Outro tema do tratamento da endometriose são aquelas mulheres em que pretendem engravidar. Temas comuns que é, tem endometriose, faz sentido operar antes do tratamento FIV? Faz sentido fazer cirurgia depois? Faz sentido primeiro fazer o ciclo de estimulação, retirar os óvulos, guardar os embriões, fazer a cirurgia e depois fazer a transferência? Cada caso é um caso e qualquer das opções pode ser viável. Também já fiz os dois, já fiz desde doentes que tinham múltiplos quistes nos ovários com um grande impacto na qualidade de vida, com queixas gastrointestinais e que fizeram a primeira cirurgia, como outros casos em que primeiro fizemos o ciclo FIV,
congelámos os embriões e só depois é que fizemos a transferência depois da cirurgia. E correram tanto um como o outro, têm resultados positivos, está bem? Dentro da fertilidade, o que é importante? Quando ocorre a ovulação, pode haver algum agravamento também da endometriose. Tá bem? Isto é a linha endometrial, é aquele endométrio que estávamos a falar há pouco, em que todos os meses descama e volta ao início e volta a proliferar. Quando existe o recrutamento dos folículos, há uma ovulação, há a gravidez e forma-se o corpo amarelo. Quando há ovulação, o óvulo sai e entra para a trompa. E nós temos que ter espermatozoides com qualidade suficiente para atravessar todo o útero e ir para a trompa e fecundar o óvulo. E depois temos que ter trompas boas para quê? Para o espermatozoide ir e depois para o embrião voltar a implantar no endométrio. O que é importante avaliar numa mulher com endometriose? É fazer o estudo das trompas. Porque o órgão mais comum associado à endometriose são as trompas e os ovários. E às vezes temos as trompas obstruídas que são a causa de infertilidade como consequência da endometriose. Por isso fazer este exame, que é a histerosalpingografia, em que é injetar o líquido para dentro do útero e ver a permeabilidade das trompas, é um exame fundamental quando nós pretendemos fazer tratamentos de primeira linha numa mulher com endometriose. Eu sei que o exame é desconfortável. É de 0 a 10. A dor é um 7, mas é um exame que demora 1 a 3 minutos. Tá bem? Mas é um exame desconfortável. Não vou dizer que não é. E se for extremamente desconfortável, eu prefiro parar o procedimento e agendarmos com sedação. 90% das histerosalpingografias eu faço sem sedação, mas há um grupo de mulheres que precisa e há necessidade de fazer com anestesia e nós fazemos, está bem? Não é preciso sofrer para fazer este tipo de exames e há soluções, está bem? Tanto comigo como com outros colegas também funcionam assim. Não é preciso ter medo deste exame. Mas se porventura nós temos uma mulher com 40 anos com endometriose e que o espermograma até está alterado, nós não vamos fazer inseminação nem coito programado, que são os tratamentos de primeira linha. Vamos fazer uma fertilização in vitro e eventualmente uma ICSI, que é uma técnica específica quando existe um fator masculino. E aí não é preciso fazer este exame, porque não passa nenhum produto de concepção nas trompas. Nós vamos aos ovários, tiramos os óvulos e juntamos com os espermatozoides em laboratório. Quando tivermos o embrião, transferimos para o útero. Aqui é um bocadinho para percebermos a anatomia toda. Temos a vagina, temos o colo do útero, o útero, as trompas e os ovários. Numa mulher com endometriose, há afetação de 3 níveis associados à fertilidade. Há problemas no qualidade e do número de óvulos, porque nós podemos ter mulheres que já foram operadas e que ficaram com uma baixa reserva ovárica. Temos mulheres com endometriose que, apesar de terem um número elevado de óvulos, os óvulos são de má qualidade e não são fecundados. E às vezes são fecundados, mas depois aqueles 5 dias que ficam na incubadora, eles não crescem. Por isso temos aqui um problema que tem a ver com a qualidade dos óvulos e a qualidade dos embriões. Outra barreira associada à endometriose foi aquela que eu já falei há pouco, que é as trompas obstruídas. Está bem? Por isso, problemas nos ovários e nos embriões, trompas obstruídas. E o terceiro nível tem a ver com a receptividade endometrial. O que é que isto quer dizer? Quando nós fazermos biópsia do endométrio em mulheres com endometriose e mulheres sem endometriose, existem uns fatores de interação com o embrião que não são expressos nas mesmas concentrações e na mesma expressão do que nas mulheres sem endometriose. Por isso, uma mulher sem endometriose, mesmo transferindo um embrião de boa qualidade, estudado geneticamente, tem menos probabilidade de engravidar do que uma mulher sem endometriose. Porquê? Porque a expressão celular do endométrio é diferente. Por isso, endometriose são 3 níveis que afetam a fertilidade, que é problemas nos ovários e nos embriões, as trompas podem estar obstruídas e a receptividade endometrial pode estar impactada. Vamos agora para os tratamentos, um bocadinho. Depois eu vou fazer um caso clínico só sobre os tipos de tratamento, que é uma das perguntas que acontece sempre nas consultas, é que tratamento é que eu devo fazer? E depende sempre de cada caso. Por exemplo, no caso de uma mulher com endometriose, com 30 anos, neste caso especificamente, em que nós operamos ao endometrioma, fizemos prova de cromotubação, que é aquela prova para ver se as trompas estão obstruídas, semelhantes à histerosalpingografia. E ficou tudo bem.
podemos tentar fazer 1 a 3 ciclos de coito programado ou inseminação, que são os tratamentos de primeira linha. O que é? É nós estimulamos o ovário, isto é na fase folicular, depois, ao estimularmos o ovário, fazemos ecografia para ver o tamanho do folículo, e quando vemos que o folículo está bom e o endométrio também está bom, damos uma injeção para ovular e planeiam ter relações em casa ou colocamos os espermatozoides dentro do útero. Isso são os tratamentos mais simples, que é a inseminação. Agora, por outro lado, se esta mesma doente fez a cirurgia ao quisto, tinha as trompas obstruídas e tem uma infertilidade de longa duração, aí mais vale partir diretamente para a fertilização in vitro. Está aqui a resumir o que é a fertilização in vitro. A FIV, o que é? Começa sempre com a menstruação. Não há sempre nem nunca em medicina, mas pronto. Geralmente começa com a menstruação. Começamos o protocolo de estimulação entre o 2º e o 5º dia, com as injeções que são as gonadotrofinas, para haver um recrutamento dos folículos. Quando os folículos estiverem grandes, semelhantes àqueles que eu mostrei-vos anteriormente. Este aqui, quando tivermos vários folículos com estas bolas pretas grandes, agendamos a punção. E na punção recolhemos o óvulo. Depois juntamos o óvulo com o espermatozoide em laboratório e deixamos os 5 dias na incubadora. 5 dias porquê? Porque é aquela fase que já tínhamos falado anteriormente em outros lives e podcasts, que são a prova que o embrião é de qualidade. Passados os 5 dias em blastocisto, transferimos e os restantes são congelados. Geralmente transferimos o embrião. E eventualmente 2, mas a boa prática recomenda 1, está bem? Passado 12 dias fazemos teste de gravidez, passado 15, ecografia. O que é que pode acontecer neste grupo de mulheres com endometriose? Na estimulação demorar mais tempo a responder. Quando nós fazemos a punção, ter menos óvulos do que número de folículos, ou seja, há uma desproporção do número de folículos e número de óvulos, e podemos ter maior probabilidade de ter óvulos imaturos ou óvulos não fecundados. Tá bem? E depois na incubadora, são aqueles 5 dias que ficam a crescer na incubadora. Os embriões tipicamente são embriões muito fragmentados. Por exemplo, se nós tivermos 10 óvulos, dos 10 óvulos, uma mulher com endometriose vamos ficar com 2 embriões. Uma mulher sem endometriose talvez consigamos ficar com mais. Tá bem? Outros temas quando nós fazemos a transferência para dentro do útero, sabemos que tem menos probabilidade de implantar devido ao 3º nível de barreira de infertilidade que está associada à receptividade endometrial. Terminámos o primeiro caso clínico a falar de endometriose, uma das doenças que afeta tanto a qualidade de vida das mulheres e que tem impacto na fertilidade. Ter endometriose não quer dizer ter infertilidade, mas ter endometriose e infertilidade é muito comum, principalmente em 10% das mulheres. Por isso, o importante é, com este conteúdo, tentarem procurar e fazer um diagnóstico atempado e ajustar a terapêutica o melhor possível para atingir os resultados e os sucessos pretendidos. Este é o primeiro de múltiplos casos clínicos. O projeto é de 15 em 15 dias sair algum caso clínico, sempre com a base: viva a vida com fertilidade.